Olha que coisinha, ó, dá uma olhadinha aqui. Dá uma atenção aqui, olha. Anúncio da isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil, que foi uma promessa de campanha do presidente Lula, junto com o pacote fiscal, estressou o mercado por receio de perda de arrecadação. Vamos falar de maneira bem simples. É o seguinte, lá na campanha, o Lula falou, até 5 mil reais não vai mais ter cobrança de imposto de renda. 5 mil reais está isento, paga para além de 5 mil reais. É mais do que justo, é uma forma da gente inverter esta desgraça do Brasil, que é nunca ter conseguido fazer um imposto progressivo. No Brasil, a classe média baixa e os mais pobres pagam impostos. Os outros setores, o governo tem mais dificuldade de alcançá-los. Entendeu? Então, se você faz uma isenção até 5 mil, você já pega uma parcela muito grande de pessoas que vão ficar com mais dinheiro na mão. Ficando com mais dinheiro na mão, essas pessoas não só passam a viver um pouquinho melhor, mas elas passam a gastar. E, como o pobre, ele não compra patrimônio, ele compra o dia a dia, ele compra um eletrodoméstico, ele compra um arroz, entendeu? Ele faz o mercado funcionar, o mercadinho da esquina, né? E ele faz a indústria de manufatura também funcionar. Então você tem um outro tipo de país, bem melhor. Até aí tudo bem. O problema é a segunda parte da notícia, que às vezes as pessoas leem a primeira parte e não entendem a segunda. Porque simplesmente não atinam, né? Não estão atinando para essa história de mercado. Porque veja, o anúncio disso causou estresse, tensão, nervosismo no tal de mercado, que é o mercado de papéis, compra e venda de títulos, compra e venda de contratos, tá? Ele ficou nervosinho. Por quê? Ah, sim, tá explicado aqui. Com medo de que, com a isenção até 5 mil, a arrecadação total do governo, ou seja, tudo que o governo arrecada de impostos, caia, fique menos. Aí você me faz a seguinte pergunta: por que o mercado de papéis, o mercado de compra e venda de títulos, o mercado de compra e venda de ações, o mercado de compra e venda de derivativos, tudo isso que envolve o mercado financeiro, por que ele está preocupado com a arrecadação do governo? O que ele tem a ver com isso? Você compra uma ação da Petrobras. Se você é uma pessoa pequena, comum, né? Você comprou uma ação da Petrobras porque você quer receber os dividendos do petróleo. Quando o petróleo der lucro, passa um pouquinho para você, melhora a sua vida. Mas não é assim que funciona o mercado. Os grandes aplicadores não compram para ficar com as ações. Eles compram para negociar, para comprar outras. E assim você vai fazendo o mercado de papéis. O que essas pessoas, e inclusive como, né, elas não são só brasileiras, o mercado é internacional, o que essas pessoas estão preocupadas se o governo arrecada ou não arrecada? O que tem a ver uma coisa com outra? Você sabe?
Você sabe responder essa pergunta? Você sabe sim. Você sabe porque eu, aqui, o Nossa Esquerda Reflexiva, vem dizendo para você a resposta. E não só. O professor Dalbor também vem dizendo a resposta. E não só. A Maria Lúcia Fatorelli também vem dizendo a resposta. E não só, o próprio presidente Lula também vem dizendo a resposta. É que é o seguinte, meu amigo. Os caras querem que o governo arrecade para pagar os juros da dívida. Por quê? Porque eles são os principais compradores e negociadores dos títulos do governo, a dívida. O governo empresta dinheiro, né, de todo mundo, mas principalmente dos mais ricos, e paga juros. Só que esses juros são altos. Então você tem que arrecadar bastante para uma parte da arrecadação, para uma parte do nosso bolso, vá para pagar os juros desses credores, desses que emprestaram e que estão vivendo a partir da taxa Selic. Taxa Selic esta que nos é imposta pela força desses ricos sobre o próprio governo. Entenderam? Daí a preocupação deles. Não é que eles querem que o Brasil arrecade bastante para ter bastante dinheiro para fazer ponte, escola, hospital. Não, não. O que eles querem é que a arrecadação seja grande o suficiente para quê? Não que o Brasil não vá arrecadar. Vai arrecadar. Mas o problema é quando fica a conversa de que, olha, não arrecadou muito. Onde o governo vai cortar? Ele poderia cortar, mas né, ele poderia, é uma questão puramente psicológica. Ele poderia cortar não pagando os juros da dívida. Então o que acontece com cada título que a pessoa comprou? Ela aumenta o risco dela não receber aqueles juros. Mesmo a história da coisa sendo favorável ao aumento de juros, ainda assim sempre aparece o temor. E esse temor é que faz com que os juros sejam pressionados para cima. Porque o cara fala assim, ó, peraí, eu comprei títulos do governo, valia tanto. Agora o governo vendeu mais títulos, está com mais dívida. Agora o governo está com mais dívida. E a arrecadação que ele tem para pagar os juros não compensou, porque ele liberou os mais pobres. Resultado, os meus títulos estão sob risco. Resultado, na compra e na venda de títulos, eu vou perder. Então, esta camada mais rica que faz as aplicações, e que são estrangeiros e brasileiros, né? São, na verdade, grupos, eles começam a chiar, eles ficam nervosos. Eles ficando nervosos, o que significa isso? Que eles vão pressionar os políticos para lá no Congresso dificultar a lei de isenção dos impostos até 5 mil. Não, nós vamos pressionar os políticos, os nossos políticos, e eles não vão deixar o Lula fazer essa isenção. Aí a gente garante que todo mundo paga, todo mundo que, ou seja, os mais pobres que sempre pagaram, continuem pagando. Agora, o que não se conta é, primeiro, que esse pagamento para os juros da dívida tem um agravante que às vezes não se fala. Qual? É que as aplicações altas, bem altas, aquelas aplicações bem altas, justamente estas não são taxadas, você sabia? Você não sabia? Fique sabendo. Fique sabendo que dos meus 2 salários mínimos que eu ganho, né, como aposentado, sai o imposto.
Mas se eu tivesse bastante dinheiro e aplicasse em papéis, eu não pagaria imposto. Sério! Paga-se até um tanto. Quando o montante é muito alto, e quando, né, aquelas operações de jogatina mesmo, que o cara arrisca, não vou, né? Porque esses grupos têm muito dinheiro, então na verdade o risco deles perderem, quando perde, então aí não se taxa. Não se tem uma taxação sobre lucros e dividendos em operações financeiras. Aquelas altas. E justamente o lugar onde se deveria ter para abocanhar um dinheiro bom para o Estado. Justamente aí não tem. E quando se diz o mercado está nervoso, significa que o mercado vai fazer o quê? Vai tirar cáuspes em cima? Não. O mercado fica nervoso significa que ele vai atuar sobre os políticos da base conservadora, né? Para que eles não façam passar os projetos que o governo quer passar. Aí o governo fica amarrado. Não consegue cumprir a promessa de campanha e também não consegue realizar aquilo que queria realizar, que é fazer com que os pobres gastem para a economia girar. Então o mercado tem um poder, né, de correia de transmissão simplesmente pelo humor. É uma entidade, né, que ela fala através dos jornais, pela boca dos jornalistas e dos analistas neoliberais, e ela fala pela boca desses caras, porque esses caras é que na verdade são o mercado, eles são os analistas que falam pelo mercado, o mercado ficou nervoso. Então os políticos conservadores dizem, bom, o mercado ficou nervoso significa o quê? Significa que é pra gente empurrar. Por quê, gente? Porque justamente esses grupos financeiros grandes, eles despejam dinheiro nas eleições. Boa parte das bancadas ditas conservadoras são sustentadas a partir de uma injeção desse dinheiro, mesmo que exista o fundo partidário. Existe fundo partidário, ou seja, nós damos um dinheiro de impostos para os partidos funcionar, mas ainda assim a campanha tem, né, a influência do poder econômico. Veja como é uma democracia com dificuldades, né? Mas se você fica sabendo disso, e agora você está sabendo, você já entende melhor a leitura dos jornais e também você já começa a participar melhor da vida política. Não só pelo voto, mas da maneira como você conversa, da maneira como você se organiza, da maneira como você projeta as ações coletivas. E aí também você fica sabendo quem são os deputados com quem você tem que contar. Melhora a sua ligação entre interesses de classe e você enquanto pertencente a uma classe. Daí o nosso trabalho de esquerda reflexivo. É isso, gente. Deixa eu lembrar vocês o seguinte. Nós estamos além de uma batalha jurídica comum, aquelas que a gente sempre fala para vocês, nós estamos enfrentando uma derrota diante do MBL. É sério. O canal foi derrotado por uma pessoa do MBL que recorreu na justiça dizendo que ela foi ofendida. É um assessor, um puxa-saco assessor do Nipônico lá, como é que ele chama? Não, Mamãe Defequei. Não é, não, o Bergol. Não era do Mamãe Defequei? Não. Ele era suplente? Não, ele pode ser suplente do Mamãe Defequei, mas ele era ligado ao Kim Queijo lá, o Kim Catupiry. Defensor da vida. E nós tomamos na cabeça, por quê? Porque nós nunca, então, enfim, né? Não tínhamos na época advogado para recorrer, não conseguimos, né? Agora nós temos, mas agora já passou, e agora nós temos que nos virar para tentar recorrer, tentar negociar a dívida. Então nós estamos
sem qualquer tipo de vergonha, pedindo para vocês colaborar, para vocês porem o dinheiro no Pix, no nosso canal, para a gente continuar sobrevivendo, gente. Porque não tem outra alternativa, não tem igreja, nem partido, nem empresa, nem ninguém para nos ajudar, não. Por quê? Porque se tiver, é pior. Aí a esquerda reflexiva fica com a boca amarrada, tá? Vocês podem colaborar, gente? Estou pedindo porque veja, uma vez nós perdemos no canal um processo pro Weintraub, por ter chamado o Weintraub de psicopata, juro. Foi pro Supremo Tribunal, nós perdemos lá, foi R$5.000 só, mas enfim, né? Agora foi um volume maior de dinheiro. Nós não temos como pagar, né? Não temos, não tem de onde tirar, né? Quer dizer, enfim, a gente é professor universitário aposentado, que é aposentado por doença. Então eu não ganho a aposentadoria normal. Eu ganho 2 salários mínimos. Tem minha mãe, né, doente, que eu preciso dar consideração para ela. Eu também já não sou jovem. Então, para manter o canal, quando esses caras atacam, e eles sabem, né, eles querem macetar. Eles vêm com tudo para macetar. Você imagina só, deputado, pô, ganha 40 pau por mês, tem um assessor, entendeu? Então eles vêm para macetar. Então a gente recorre à força da organização nossa, ao engajamento nosso. Então eu estou pedindo mesmo para vocês. Se cada um dá um pouco de todos os inscritos, a gente se livra desse processo e continua. Assim é a luta. Não pode esmorecer, tá? E eu não me esmoreço porque a gente conta com vocês. Daqui a pouco a gente volta.